Diga assim: as nações me esperam. Essa semana ele está indo, mas você também pode ir com ele orando, dando palavras a ele de incentivo, amém? Aleluia. Irmãos, acho que tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou a missionária que está no Camboja, Jussara. Fui enviada do Brasil para a Itália e da Itália para o Camboja. Lá eu trabalho para uma ONG italiana, uma ONG onde nós fazemos um trabalho de prevenção de trabalho escravo infantil e prostituição infantil também. Porque lá o índice de crianças que são traficadas, que são envolvidas nesse tipo de coisa é muito grande. Bem maior do que no Brasil. E lá nós fazemos esse trabalho. Nós temos uma escola onde nós recebemos essas crianças. E essa escola é a porta para se pregar o Evangelho. Porque, para quem não sabe, naquela nação o Evangelho é bem restrito. Muito restrito. Não tem essa liberdade que a gente tem aqui. Então, estou lá para isso. E também nós temos uma clínica móvel. Temos médicos e temos pessoas que ajudam na clínica a distribuir medicação. Que também, essa clínica vai na periferia da capital e em alguns vilarejos. Essa clínica também é a porta que encontramos para levar a palavra de Deus para as pessoas que vão ser medicadas naquele lugar, vão ser atendidas naquele lugar. Amém? Então, é dessa forma que eu trabalho, além de fazer outras coisas também. Missionário tem que fazer de tudo. Então, eu queria orar um pouco e depois eu vou dar uma palavra para vocês, mas sempre fazendo um paralelo daquilo que está acontecendo comigo no Camboja. Porque é interessante que vocês saibam que as nações precisam de vocês. Diga assim: as nações precisam de mim. Jesus está voltando. E a gente precisa fazer alguma coisa. Amém? Pai, graças eu te dou em nome de Jesus. Por tudo aquilo que você tem feito. Por tudo aquilo que você vai fazer. Você é o nosso Pai amado, nosso Pai querido. Nós temos o nosso coração totalmente rendidos a você, para aprender de você, para ouvir de você, Senhor, e obedecer a tua palavra. Obedecer, Senhor, aquilo que você tem para as nossas vidas, seguir os teus planos e não os nossos, Senhor. Pai, nessa noite eu estou aqui para ser um canal de bênção, Senhor. O teu canal. Para passar, Senhor, para essa geração, para essa igreja, aquilo que você deseja. E, Senhor, eu declaro o coração deles abertos para entender. Prontos para receber, Senhor. Também prontos para te dar, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por fazer parte dessa geração. Por ser uma geração, Senhor, que amam as nações, Senhor. Uma geração, Senhor, que deseja adentrar as nações. Uma geração que desbrava, Senhor, lugares onde ninguém deseja ir, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o teu poder nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu amo esse Deus. Sabe, amados, lá a gente não tem esse privilégio que vocês têm aqui, de ter um louvor desse jeito. Todas as igrejas que eu estou passando, estou dizendo a mesma coisa. O Brasil é tão privilegiado, por ter a palavra que tem, por ter a liberdade que tem, de pregar, de ir nas ruas, de fazer o que realmente Deus deseja fazer. De ter um louvor como esse, de ter uma Bíblia nas mãos. No Vietnã a gente não pode entrar com Bíblia. Eu entrei com essa daqui escondida, viu? Porque eu vim pelo Vietnã. Essa daqui veio no fundo da mala para que ninguém visse. Se eles pegarem, a gente é preso. Mas eu arrisquei. E vou arriscar de volta de novo, porque ela vai de volta comigo. Eu peguei a menorzinha que eu tinha. Se tivesse uma pequenininha ainda, eu também traria. Mas para vocês terem uma ideia, a Ásia é assim. E é exatamente onde eu estou. Onde eu fico, Camboja, em cima, Tailândia, Laos e Vietnã. E aqui o mar. O Laos é completamente fechado. Ninguém pode nem pensar em pregar o Evangelho. No Camboja é restrito, é bem restrito.
Não podemos evangelizar nas ruas, não podemos evangelizar de casa em casa. Eles são budistas. Eles adoram Buda. E muitos deles animistas, adoram outros espíritos. Então, a situação do Camboja é essa. E aquele povo, eu vou enfatizar mais o Camboja, porque é lá que eu estou fazendo trabalho. Ok? Mas eu posso lhe dizer que as nações da Ásia gritam por missionários, gritam por essa palavra, clamam por aquilo que vocês têm, por aquilo que nós temos, por aquilo que eu tenho também. Amém? E eles estão esperando por vocês. Mas aí você pode pensar, mas como é isso? Eu não tenho chamado para ir. Mas você pode orar, amados. Você pode incentivar, você pode sustentar um missionário, você pode fazer muitas coisas. Se você não tem um chamado para ir, outros podem ir no seu lugar. Eu costumo dizer que o Brasil é um berço de missionários. Aqui eu posso dizer, com certeza absoluta, que está cheio de missionários. Que Deus está esperando só o seu passo de fé, para que você vá. Mas antes disso, comece a orar. Comece a incentivar outros. Comece a motivar aqueles que já estão no campo missionário. Comece a investir naqueles que estão no campo missionário. Amém? E assim você está indo também. As pessoas que estão sendo alcançadas lá vão ser parte da sua coroa. Não só de quem está lá, mas da sua que está aqui. Porque eu posso dizer, amado, com certeza, sem a oração de vocês, sem as coisas que vocês fazem para mim, eu não poderia estar lá. Então vocês fazem parte daquilo que eu estou fazendo lá. Amém? Eu queria que vocês abrissem Marcos. Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, apreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? No capítulo 5, 1 diz assim: entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Essa passagem é bem conhecida. Todos conhecem essa passagem que Jesus acalma a tempestade. Mas essa passagem é uma passagem missionária. É uma passagem, amados, que fala de alguém que vai passar para o outro lado. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas preparadas para passar para o outro lado. E Deus está dizendo para você: passemos para o outro lado. Isso, amados, não é um convite, isso é uma ordem. Assim como o ide também é uma ordem. Passemos para o outro lado. Deus falou isso comigo. Passemos para o outro lado. E eu imediatamente obedeci. E verdadeiramente eu estou do outro lado. Porque a Ásia está lá do outro lado. São 10 horas a mais do que aqui. Enquanto vocês dormem, eu estou acordando. E enquanto eu estou dormindo, vocês estão acordando.
Passemos para o outro lado. E é tão parece simples quando a gente ouve isso. Passemos para o outro lado. E a gente vai, entra no barco. E a gente está passando para o outro lado. Mas, amados, muitas coisas não são tão fáceis assim. Existem tempestades. Existem ventos que vão soprar o barco. Existem coisas, situações que vão vir. Mesmo porque a palavra diz: na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é assim? Então, quem se predispõe a passar para o outro lado, com certeza vão vir tempestades, como veio para mim. Mas eu quero dizer que é a melhor coisa que tem. Você está no centro da vontade de Deus. E como é que a gente, no centro da vontade de Deus, ainda tem tempestade? Mas é assim, amados. Vai ter situações. Mas uma coisa que é maravilhoso é saber que Ele vai estar conosco no barco. Ele não disse: passe para o outro lado, vá para o outro lado. Essa não foi a ordem. A ordem foi: passemos. Isso significa que Ele está junto. Passemos, vamos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Mesmo que tenha as tempestades, Ele vai estar ali, no barco. Quando as aflições vierem, a gente tem que lembrar: Ele venceu o mundo. E como é que se vence o mundo? Quem sabe? Como é que se vence o mundo? Fé. Quando Ele diz: eu venci o mundo, significa: eu tenho fé para vencer. A mesma fé que nos foi dada. E não foi diferente comigo. Quando eu decidi passar para o outro lado, vieram tempestades, vieram ventos que sacudiu o barco, e verdadeiramente o barco estava cheio de água, muitas vezes sem eu nem saber o que fazer. Mas eu sabia que Jesus estava comigo. E eu também tinha certeza que vocês estavam aqui orando por mim. O Camboja não é fácil, amado. Não é um lugar fácil de se estar. Não é um lugar tão simples de se estar. Porque, como eu lhe disse, ainda existe perseguições. E eu fui perseguida naquele lugar. Eu acredito que você, nem o pastor sabe disso. Mas eu sofri perseguição. Perseguição bíblica. Existem outros tipos de perseguições. Mas eu estou falando de uma perseguição bíblica. Por estar proclamando o nome de Jesus. Mas a palavra que veio para mim era: pregue a tempo e fora de tempo. E eu simplesmente obedeci o Espírito. O Camboja é um lugar muito, muito conservador. Eles andam completamente diferente do brasileiro. Não existe esse espírito de sensualidade tão aguçado como existe no Brasil. Você não vê muitas pessoas, muitas mulheres usando shorts curtos, camisas muito decotadas. Não existe essa coisa lá. Eles andam muito compostos. Eles são muito conservadores. Eles não tocam em pessoas. Não tocam em pessoas. Os monges, eles não podem tocar em mulheres. A cultura é completamente diferente. Para entrar nas casas, precisa se tirar o sapato. Para trabalhar, a gente trabalha descalço. É bem interessante, porque sapato lá não tem muito valor não, viu? Então, onde você chega, até algumas lojas, você é obrigado a tirar o sapato para poder entrar. Tocar na cabeça, não se pode tocar na cabeça deles. Então, é uma cultura completamente diferente. A alimentação nem se fala. Existe uma alimentação bem exótica, existem outros tipos de alimentação. A alimentação dele é a base de arroz, de peixe e de frango. Eles não comem muita carne, porque é muito caro e eles não têm acesso. Não são pessoas que tomam leite, não são pessoas que comem pão. Embora exista lá, mas não é o costume dele fazer isso. Porque são alimentos caros. E essa nação é a nação mais pobre da Ásia. Então, a nação mais pobre da Ásia e o maior índice de AIDS está ali. Então, se tem muita coisa para fazer. Existe um rei nessa nação.
Existe um rei mesmo. Lá é monárquico parlamentarista. Eu não estou falando do rei Jesus. Eu estou falando do rei da nação. Mas esse rei não tem poder, não. Quem manda na nação é o primeiro-ministro. Então é um reino, amados, que pode ser abalado. E nós fazemos parte de um reino inabalável. E nós pertencemos a um rei que tem todo o poder. Amém? E é esse reino que eu estou levando para aquele povo. É este reino que está fazendo a diferença para aquele povo. Eu vou mostrar algumas coisas que eu preparei um PowerPoint. Eu quero que vocês deem uma olhada, prestem bem atenção, porque ele é um pouco rápido por causa do tempo. E depois eu vou falar um pouco a respeito das coisas aí, e das coisas que vocês vão ver, e também dos projetos que a gente tem. Ok? Eu gostaria que vocês assistissem agora. Esse é o Palácio Real. Esse é o museu. Isso é uma bicicleta, viu? Esses são meus alunos. Fuja antes que seja tarde demais. Quem mais vai morrer?
Essa turma eu estou preparando para o batismo nas águas, todos eles. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser. Ok. Eu mostrei mais ou menos a situação do Camboja e por que eu passei por outro lado. Quando a gente obedece a Deus, existe graça, existe poder, existe capacitação, existe habilidade. Eu nunca imaginei que eu estaria ensinando a crianças, porque eu sempre ensinei para adultos. E sempre que eu fui no departamento infantil, foi para pegar o meu filho. Mas Deus me deu uma capacidade sobrenatural para ensinar para essas crianças. E essas crianças que vocês viram, se elas não tivessem nessa escola, ou elas estariam sendo traficadas para exploração sexual infantil, ou elas estariam sendo escravizadas para um trabalho pesado, diríamos assim. Mas glória a Deus que existe essa escola, que abriu portas, não só para dar uma educação a eles, como também para adentrar com a palavra de Deus. Então, como vocês viram, o meio de transporte lá, moto. E uma moto é para uma família inteira. Vocês viram naquela moto, tinham 9 pessoas. Isso é muito comum lá. Você vê 5, 9, 7 numa moto. Então, é muito comum. Tem uma outra foto aí que me choca muito. Essa é uma das coisas que quando eu vejo realmente me choca bastante. É ver que eles usam a moto para carregar a pessoa doente pendurada com soro. Porque a saúde lá, nem todos têm acesso a um meio de saúde, a um hospital. Eles vão, botam o soro e vão para casa, porque não pode pagar. Isso é muito comum lá. Vocês viram que existem moradias que é em barco. Aquelas pessoas que estão no barco são pessoas que não podem tocar na terra porque eles são exilados.
Ou eles vêm do Vietnã, ou eles foram expulsos da nação do Camboja. Então, eles só pisam na terra para comprar alimentação e voltar para os barcos. Então, tem um rio, que parte do rio são cheios daqueles barcos, de pessoas que são exiladas das nações e ficam morando naqueles barcos. O tipo de alimentação deles também não é uma alimentação tão forte. Aquele garotinho que vocês viram que foi curado de AIDS, ele não é um menino de 9, 10 anos. Ele tem 15 anos de idade. 15 anos. É uma nação que está precisando de você. Eu estou falando especialmente do Camboja, que é onde eu estou. Eu estou trazendo as notícias de lá para cá. Vocês viram a iniciação de uma criança? Para eles, como é que se diz? É uma honra ter uma criança como monge. E eles levam as crianças, deixam as crianças lá, e aquelas crianças crescem dentro daquele templo, fazendo tudo o que os outros monges fazem. Eles são budistas. E têm um estilo de vida completamente diferente do nosso. Muitos desses que vocês viram aí nunca ouviram falar de Jesus. Talvez na nossa mente, eu estava até comentando ontem, quando eu saí com o pessoal de missões. Talvez para a gente, quando a gente fala, nunca ouviu falar de Jesus, para a gente é muito simples, amado, porque a gente tem Jesus toda hora, todo instante. É simples você ir na rua. Eu estava passando aqui no comércio um dia desse e vi pessoas numa mesinha falando, mas Jesus... comentando sobre Jesus, sobre a palavra, outra vez, em outro lugar. Meu Deus, o Brasil é abençoado, amados. Quantas vezes a gente come e joga a comida fora, enquanto lá do outro lado do mundo eles não têm o que comer? Quantas vezes a gente reclama disso, daquilo? Quantas vezes a gente reclama do SUS, enquanto eles não têm nem SUS lá? Eles precisam, amados, mudar de dentro para fora. Não é... Muitas vezes meu filho disse, se a gente pudesse construir umas casas aqui, né? Dar umas casas para eles, eu disse, não ia adiantar de nada. Eles iam continuar do mesmo jeito. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu passei para o outro lado... porque eu precisava anunciar as boas novas para aquele povo. Vocês viram que quando os monges saem nas ruas para pedir comida, eles se ajoelham. Vocês viram uma menininha ajoelhada diante dos monges? Aquilo ali para eles, quando eles dão alguma coisa para os monges, eles acreditam que as próximas encarnações vão ser melhores. Próximas. Eles creem na reencarnação. Eles oferecem, vocês viram também que lá não existe cemitério. Todo mundo é queimado. Todo mundo é cremado. Se é pobre, leva para o templo. Se é rico, eles cremam em frente da casa. Isso é cegueira espiritual, amados. Porque não tem Jesus, não sabe. Quando cremam, já pegam as cinzas, colocam em algum lugar, naquelas casinhas, que vocês viram, tem até uma foto minha junto, para oferecer, dar oferendas ao espírito da família, para que eles não venham importunar a família, e para que uma próxima encarnação ele venha melhor. Então, essa é a maneira que eles pensam, essa é a maneira que eles vivem. Vocês viram que tem algumas mulheres dançando, não é? Aquelas danças lá também é uma dança, eles dizem que é cultural, que é da cultura deles. Alguns lugares que você vai, vocês vão ver que as meninas, elas dançam. Mas também existe aquele espírito, que é Apsara, o nome, que ela faz os mesmos gestos, as mesmas coisas que eles. E tem uma hora que a cultura, ela cruza com a religião. E que isso se torna muito difícil de você fazer assim. Eles são muito, muito lentos para aprender. Então, até que chegue a informação, você precisa repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até que aconteça. Esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Enquanto você ora por mim, eu lá estou fazendo esse trabalho. Você viu que 215 crianças receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Essa foi uma colheita maravilhosa. Eu posso dizer, com
toda certeza absoluta, essas vidas são de vocês. Essas vidas, cada pedrinha dela vai estar na sua coroa. Amém? Eles estão muito agradecidos por tudo que vocês têm feito por eles. Eu vou mostrar, você pode trazer esse cartaz? Isso aqui, amados, foram as minhas crianças que fizeram, desde a primeira série até a sexta série. Nós temos essa escola primária. Quando eles souberam que eu vinha para o Brasil, eles prepararam esse cartaz para vocês, para todas as igrejas Verbo da Vida. Nesse cartaz está na língua deles, alguns escreveram em inglês, dizendo I love you, Brasil. Eles não sabem nem onde fica o Brasil direito, amados. Mas eles... Aqui está escrito, obrigada, Brasil, por enviarem Sara. Eles me chamam de Sara. Obrigada, Brasil, por me enviarem Sara para nos ensinar a palavra. Em outras palavras, eles estão agradecendo a vocês. Isso aqui é uma prova do amor deles por vocês. Então, aqueles que não sabiam escrever, eles desenharam algumas coisas. O que eles sabiam desenhar, eles desenharam. E na língua deles, a maioria está dizendo isso. Obrigada por enviar Sara. Eu amo Sara. Eu amo o Brasil. Então, essa é uma prova de amor deles por todos vocês. Receba isso aqui com carinho. Amém? Obrigada. Aqui eles desenharam, alguns deles desenharam até Jesus. Isso aqui é uma coisa grandiosa, ok? Aqui você vê outra cruzinha. Então, isso significa o quê? Que eles estão recebendo. Né? Eles estão recebendo. Obrigada. Tu deixa ali. Então, amados, isso são boas novas de alegria. Amém? Vocês se alegram com isso? Você faz parte disso. Você passou para o outro lado comigo. E Deus hoje vem falar para você, passemos para o outro lado. Nem ele foi sozinho, que ele poderia muito bem ir sozinho. E nem enviou os outros sozinho. Disse, passemos para o outro lado. E o que é mais interessante, que com toda a tempestade, com tudo o que aconteceu, ele acalmou a tempestade. E no versículo 1 do capítulo 5, diz o quê? Que eles chegaram do outro lado. Eles não naufragaram. Eles chegaram do outro lado. Eu quero dizer algo bem sério para vocês. Não fique na praia, na sua área de conforto. Porque o sol está tão bom aqui, a água está tão morninha. Amados, entre no barco e passe para o outro lado. Às vezes a gente está no barco e já olha, ai meu Deus, eu deixei o meu lugar ali. O que é que será que vai acontecer? Às vezes eles nem sabiam o que ia encontrar do outro lado. Mas diz que ele chegou no outro lado. Se você continuar lendo, você vai ver as maravilhas que aconteceram naquele lugar. Já pensou se eles ficassem na praia? Tem muito mais do outro lado, amados. Às vezes o medo não deixa a gente ultrapassar para o outro lado. Mas Deus está dizendo nessa noite para você, não tenha medo. É hora de passar para o outro lado. Jesus está voltando. E é interessante o que ele disse, eu não quero ter o sangue nas minhas mãos. Não quero também não. Porque o ID é para todo mundo. O ID não é só para aqueles que têm um chamado para ir, mas você passa para o outro lado quando você ora pelos missionários, quando você ora por uma nação como essa. Você passa para o outro lado quando você responde às cartas dos missionários, quando você encoraja os missionários que estão no campo, quando você dá palavras de motivação para aquele missionário. Eu quero agradecer, pastor, pelas suas cartas que você me envia. Todas as cartas que eu envio para ele e para a Ritinha, eles me respondem, me mandam palavras de encorajamento. Amados, muitas vezes o missionário está no campo e não é nem de dinheiro que ele precisa. Muitas vezes não. Está tudo certo. Mas sabe que falta aquela palavra? Falta aquela coisa
dos irmãos, do carinho que a gente não tem lá, do amor brasileiro que a gente não tem lá. Você sabia que eu só falo português com meu filho? Fora isso, eu passo o dia inteiro sem falar português. Ou eu falo na língua deles, ou eu falo inglês. Um dos dois. Já pensou, chegar em casa, abrir o meu e-mail e ver, ai, tem uma carta do pastor Eduardo. Tem um e-mail dele. Olha, Lucas, vem. Quantas vezes eu disse, Lucas, vem ver. Olha o que ele escreveu aqui. Isso é pra gente. Muitas vezes eu recebo profecias de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Inclusive, eu quero até conhecer. Pessoas que mandam, amados, dizendo, vai em frente. Isso está acontecendo. E olha que eu não falo, não, das coisas que eu passo lá, não. Isso está acontecendo. Mas vai ser assim, assim, assim e assim. Pessoas que pegam junto comigo, porque estão ligadas no mesmo espírito, porque amam as nações. Amados, precisa-se ter compaixão pelos povos. Compaixão, amados. Jesus teve compaixão por você. Jesus teve compaixão por mim. O que curou aquele garoto de AIDS foi compaixão. Nós oramos por ele em dezembro. E eu mesmo levei para fazer o teste novamente. Eu levei o menino. E o resultado foi negativo. Uma criança que estava sendo rejeitada na escola. Uma criança que não tinha alegria de viver. Uma criança que vivia triste o tempo todo. Uma criança que não sorria, amados. Uma criança que está curada. Uma criança que agora dança. Quando eu canto as musiquinhas na sala dele, 15 anos de idade. 14 para 15 anos. Ele faz primeira série. Mas agora ele dança quando eu levo musiquinha. Ele sorri. Eles não costumam abraçar, mas as crianças, elas correm para mim para me abraçar. Por quê? Amor. Amor em manifestação. Quem ama tem atitudes correspondentes. Amém? É triste ver uma iniciação de uma criança daquele jeito, chorando porque está raspando o cabelo, porque está sendo queimado, porque os pais querem ele ali. Eles são altamente submissos aos pais, às autoridades em geral. Até para passar pela frente, quando eles têm que passar pela frente de uma autoridade, eles se abaixam com respeito à autoridade. Eles nunca vão passar assim na sua frente. Nem que seja para pegar um copo d'água. Se tem que passar pela frente de uma autoridade, eles vão se abaixar. Vou fazer isso. E vão. Completamente diferente das nossas atitudes aqui. É um povo que precisa de luz. Vocês cantaram aqui que a luz brilha em nós, não é assim? A música de vocês. Essa luz precisa brilhar lá. Essa luz precisa brilhar nas nações. Agora que não seja da boca para fora, mas que seja de fato e de verdade. Que essa luz toque os corações deles. Eu levei um ano e 2 meses para poder oferecer Jesus para eles. Porque eu não podia chegar lá e dizer, existe um Deus, é mais um Deus para eles. Existe um Deus que fez isso, que fez aquilo outro. Vocês querem? Isso não vai resolver a situação deles. Foi 1 ano e mais ou menos uns 3 meses para poder fundamentar alguma coisa. Ensinar e repetir e fazer e refazer até que eles entendam quem é o verdadeiro Deus. E hoje, glória a Deus, eles adoram o verdadeiro Deus. Eu ensino nessa escola primária, eu faço muitas coisas. Eu sou responsável, nesse momento eu estou responsável pela ONG. E eu faço todo tipo de coisa que você imaginar. Eu faço contabilidade, eu faço escala para médico, eu compro medicação para a clínica, eu faço todo o serviço. Porque eu decidi amar aquele povo. Ele disse que eu deixei tudo, que eu vendi tudo, que, amados, para mim foi um prazer. Eu não perdi nada. Eu não sou apegada a nada material. Inclusive, a minha conta bancária, eu mando todos os meses para o meu pastor, Sérgio Flores. Está aí ele que não me deixa mentir. Todo mês eu tiro o meu extrato,
faço minha contabilidade e envio para ele. Eu disse isso na igreja, estou dizendo para vocês também, porque eu estou com direção de dizer. Porque essa conta não é minha, amados, essa conta é de vocês. Essa conta é de vocês que depositam para mim. E esse dinheiro é investido lá. Amém? E eu disse, eu não tenho o que esconder. Nada que é meu, tudo pertence a Deus. Assim como eu vendi meu carro, assim como eu vendi meu consultório, eu venderia tudo para atender o chamado de Deus. E eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa, caso vocês tenham direção. Porque se ele disser, passemos para o outro lado, e você insiste em ficar na sua área de conforto, você vai ter prejuízo. Mas na hora que você diz, eis-me aqui, envia-me a mim, e vai embora, a bênção vai junto com você. Amém? Então, amados, se vocês têm um chamado, obedeça. Se é esse chamado de ir. Se vocês não têm, faça o que Ele está mandando você fazer aqui. Ore, invista. Faça alguma coisa pelas nações, porque elas estão gritando por vocês. Eu posso dizer isso com veracidade, porque eu sei o que nós temos vivido lá. Amém? Creia nisso que eu estou lhe dizendo. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 9,16. Diga assim, eu vou. Diga assim, minha boca foi ungida para pregar essa palavra. E meus pés para pisar as nações. Aleluia. Na época que eu estava aqui, eu era líder de louvor. Eu sinto saudade, às vezes, de cantar, de ter o que a gente tem aqui. Lá a gente não tem isso não, amados. Mas eu larguei tudo, porque Deus disse, vá. Essa semana, Deus está enviando o Nilson. Amanhã pode ser você. Se você não tem um chamado para ir, para ficar, talvez você tenha um chamado para ir, abençoar e voltar. Eu quero dizer para vocês que o Camboja está aberto para vocês. Amém, pastor? Topa fazer um grupo? O Camboja está aberto para vocês. Vocês podem ir a hora que vocês quiserem. Bem preparados, bem treinados para saber o que vai fazer. Pode ir à vontade. A minha casa está aberta para receber vocês. Aleluia. Aleluia. Amém? Toca aquela nação com suas orações. Toca aquela nação com sua motivação. Toca aquela nação com seus bens. Faça o que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Ele não morreu naquela cruz só por você. Ele morreu pelo mundo inteiro. Tem um homem aí, que eu não sei se vocês viram, ele não andava. Ele tinha um problema, ele não andava. E nas clínicas é meio complicado a gente pregar, porque é bem diferente da escola. Tem lugares que a gente vai e que realmente infelizmente, a gente não pode ainda pregar. Mas a gente está com algumas estratégias para que isso aconteça. E aquele homem, ele não andava. E naquele dia, o Espírito Santo falou comigo, dizendo, eu quero que você pregue para eles. Aí, o meu coração batia tão forte, que eu dizia, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Se aqui eu não posso fazer. Mas, amados, foi muito forte aquilo. E quando eu cheguei para ele e para a irmã dele, para falar sobre Jesus, isso eu estava com o meu intérprete. Eu tenho um intérprete lá, que para onde eu vou ele vai junto. Para onde eu vou ele vai junto. Porque eu ainda não falo fluentemente a língua. É uma língua muito difícil. Mas para onde eu vou ele vai junto. E naquele dia eu preguei para esse homem, para a irmã dele. E nós oramos por ele. E quando eu peguei na mão dele, ele se levantou e começou a dar os primeiros passos. Ele não andava, amados. Você já pensou se a gente não obedece o Espírito Santo? O lugar mais difícil de pregar é aquele lugar que vocês viram onde tem os muçulmanos. Ali, eu ainda não tive nenhuma direção, nenhuma estratégia para chegar ali e pregar. É muito complicado pregar para o muçulmano naquele lugar. Por quê? Porque antes eles eram budistas.
E agora eles são muçulmanos. Já pensou que situação? Antes budista, agora muçulmano. Aí chega mais um que vai pregar outra coisa. Então, assim, eu ainda não tive estratégia, ainda não tive nenhuma direção de chegar naquele lugar e fazer alguma coisa. Mas eu tenho orado por isso. Eu creio que aquele lugar vai ser alcançado pela palavra. Amém? Nós fomos salvos para fazer a diferença. Aonde quer que a gente vá, fazer a diferença. Então, o nosso próximo projeto é aquele da escola. Será que dá para você colocar a foto? É uma das últimas fotos. Espera aí que a gente já vai ler. Já eu vou ler o que eu pedi para vocês abrirem. Eu ensino em uma escola primária. E essas crianças que estão terminando a escola primária, se elas não continuarem com a gente, tudo que eu tenho feito lá vai de água abaixo. Então, quando é uma das últimas. Pode passar. É lá no final. Isso é a flor de lótus. Ele é um símbolo de renascimento lá. Então, essas crianças, se elas não continuam conosco, não, é bem no final mesmo. Eu acho que é a penúltima foto. Eu acredito que seja a penúltima foto. Vocês estão prontos para comerem aranhas, gafanhotos? Bom. Cobra. O irmão disse ali, tô dentro. Essa é a comunidade muçulmana que eu falei. Pode passar, eu acho que é uma das últimas, Cláudio. Então, amados, essas crianças, elas precisam de continuar comigo. Eu digo comigo porque eu sou responsável direta por essas crianças da escola. São 365 crianças. 215 delas já receberam Jesus. Eu ainda não fiz esse trabalho com a primeira e a segunda série, porque eles são muito pequenininhos, ainda tem muita coisa do budismo. Eles são muito obedientes aos pais, então os pais, muitos deles ainda não são cristãos, então a gente tem que ter bastante cuidado. Mas a última turma que está terminando, essa é a turma que nós vamos batizar agora no final de agosto. Quando eu voltar, eu só tenho 15 dias para terminar todo um preparo, porque eu sei que a palavra diz que não precisa ser preparado para descer as águas. Mas naquele lugar, eu sei que aquele etíope, ele já estava lendo alguma coisa quando o Filipe chegou. Ele já estava lendo, já estava curioso por alguma coisa. Então, precisa se ensinar um pouco para aquele povo, porque eles são, embora eles tenham recebido Jesus, ainda seguem alguma coisa do budismo. Até que isso tudo se retire, vai alguns anos para frente. Então, se eu perco essas crianças, eu perco todo o meu trabalho. E elas começaram a orar pela escola secundária. Que esse é o nosso... Não, é a outra. A anterior, eu acho. É a anterior. Não. Esse é o nosso próximo projeto. A construção da escola de ensino médio. É ensino secundário e médio. Existe esse projeto. Nós pretendemos começar em novembro. Mas já a lei do país, ela não permite que a gente abra uma escola se não tem um prédio. Mas a gente teve graça diante dos homens. E eles concederam a nós começar a escola secundária dentro da escola primária. Mas dentro desse próximo ano, que começa em outubro, o ano letivo da nossa escola começa em outubro, a gente precisa construir essa escola. Se não construir essa escola, eu vou perder o meu trabalho. Porque essas crianças vão para uma escola budista. E nós queremos evitar isso. E quando eles começaram a orar bem, pelo menos essa última turma, estão orando bem demais, estão bem desejosos de se batizarem, estão lendo a Bíblia, estão fazendo tudo direitinho. Tudo que eu ensino, eles são muito famintos e sedentos de Deus. E eu não quero perder isso. Então, eu quero que vocês peguem junto comigo nessa construção. Porque eles oraram pedindo essa escola. É interessante porque eu já entendo um pouco como eles oram. E eles oraram
pedindo a construção da escola. Eles oram por mim, eles oram por vocês, eles oram pelo Brasil. É impressionante. Eles oram pelo Brasil. Muitos de nós nem oramos pela nossa nação, hein? Diga-se de passagem. Mas eles oram. Muitos de vocês, não digo muitos, mas alguns de vocês, às vezes nem lembram de orar por quem está no campo missionário. Mas quem está no campo missionário, lembram de vocês. Porque vocês estão nas minhas orações. Então, isso é algo que eu quero pedir para vocês. Orem por esse projeto. Porque esse projeto é a continuação desse trabalho evangelístico, de discipulado e de tudo mais que eu estou fazendo lá. E eu ainda quero, durante o batismo, depois do batismo, eu ainda quero fazer uma ceia com eles. Eu estou orando por isso. Não sei se vai ser possível, porque eles ainda não entendem o que é isso. Falar do Espírito Santo é muito difícil, porque eles, como eles são animistas, eles adoram vários deuses. Muitos deuses. Existe Deus A, Deus B, árvore é Deus. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala Deus, Jesus. É mais um Deus. E falar de Espírito é bem complicado. Então, tem que saber muito bem como ensinar eles. E glória a Deus que existe essa graça. Existe essa capacitação sobre mim para chegar até eles.